Hoje eu quero falar para vocês sobre mães narcisistas e explicando que nós pegamos emprestado, sim, a palavra narcisista, que o Freud usou muito na obra dele. Mas lembre-se, Freud não foi o que descobriu a palavra narcisista. A palavra narcisista vem da filosofia, do mito de Narciso. Então ela pode ser usada para outras teorias também. Lembre-se, eu sou apaixonada pela psicanálise, pelo Freud, mas eu também sou apaixonada por várias outras teorias. E hoje eu sou uma neurocientista, tenho a formação em neurociência no Instituto Cássia Rodrigues, estou estudando muitas coisas e daqui a pouco acabando o doutorado. Então é isso. Ei, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre mães narcisistas. Mães narcisistas é um saber que foi emprestado do Freud, pegou-se lá da teoria da psicanálise, mas hoje conceituou-se de outra forma. Não se usa ao pé da letra a teoria do Freud. E como está tendo alguns conflitos de informação, alguns psicólogos estão falando que não existe esse termo segundo Freud não falou desse termo. Realmente, quando Freud falou que todo ser humano até 12 anos ele é narcisista, está aqui no compêndio do Freud, explicando a teoria do narcisismo, mas eu queria explicar para vocês à luz do que está hoje, em 2018. A gente tem que entender que esse termo migrou da psicanálise, mas é um termo que já está passeando em outras teorias, e é sobre isso que a gente vai falar. Antes de falar dessa teoria, como eu li alguns comentários que falam que eu não sou psicóloga, eu gostaria de deixar o meu CRP aqui. Tá na descrição desse canal de YouTube, mas eu gostaria de deixar. O meu CRP é 163026. Eu sou do Espírito Santo, então meu CRP, ele é regional, é do estado do Espírito Santo. Se vocês tiverem interesse, vão lá no CRP e vão ver, eu estou instituída lá como eu sou psicóloga, formada há bastante anos, sou também economista, e eu gostaria de esclarecer, porque algumas pessoas ficam perguntando, eu achei melhor já fazer um vídeo falando do meu CRP. Então é sobre mães narcisistas que a gente vai falar. E como é um saber muito recente, é um saber que várias pessoas ainda, vários psicólogos ainda não têm a dimensão do que é ser filho de uma mãe narcisista, pegou-se emprestado esse saber da psicanálise. Eu sou psicanalista, eu amo a teoria do Freud, mas a gente tem que contextualizar. Se o próprio Freud estivesse vivo, ele já não estaria falando várias coisas que na época que ele escreveu ele falou. E a gente tem que ser cientistas do século XXI, a gente tem que pegar o que era daquela época e contextualizar. Tanto que hoje nós estamos vivendo uma era narcisista. Freud nasceu na era vitoriana, da Rainha Vitória. E hoje nós estamos vivendo essa era narcisista. E eu pego emprestado também o livro do Alexandre Lau, O Narcisista, que são as pessoas que têm sede de poder e controle. E a gente tem que entender, usando até o saber do Alexandre Lau, tem 5 tipos de característica do narcisismo. Tem o último, que tem total ausência de empatia, que é o psicopata. Um nome também bem recente, bem dos anos 50 para cá. O Freud não estudou o transtorno de personalidade antissocial, psicopata. O Freud estudou 3 instâncias: a neurose, a perversão, que tem a ver com as áreas sexuais, e a psicose, que fala dos transtornos mentais hoje. Mas o Freud morreu em 38 e várias coisas deixaram de ser exatamente do jeito, tanto que a obra dele, vários momentos, quando ele escreve de novo, ele fala, quando eu escrevi lá, precisou dessa para complementar. Olha a teoria da tópica, que ele escreveu consciente, pré-consciente e inconsciente, depois ele veio e falou em 1923. A tópica, a teoria topográfica, que fala de um local no cérebro que é o inconsciente, ele acabou de escrever em 1914, da obra dele. E a teoria da estrutura topográfica, da estrutura psíquica, ele acabou de escrever em 1923, que ele viu que faltava, quando ele fala do id, do ego, superego, ele fala das pulsões. O Freud, quando ele passou pela Primeira Guerra, ele estudou sobre a pulsão de morte. Então, a gente tem que entender que várias coisas já estão de outro jeito. Quer um outro saber, de fato curioso? A área de Broca, a área da linguagem, que os livros todos de psicologia que eu estudei, os livros que estão ali atrás de psicologia que eu estudei,
Já não falam? Então imagina, eu tenho um aluno meu que está fazendo psicanálise e faz psicologia. Ele falou que o professor dele acabou de explicar a ele que a área de Broca é a área da linguagem. Hoje a gente já sabe que a linguagem está em todo o cérebro, não está só naquela área. Porque por experimentos de pessoas que perderam a área de Broca, aquele local, que é o nome do cientista que em 1906 ganhou o prêmio Nobel, e ele não estava ali, ele conseguiu falar depois de ter perdido a área que é intitulada de Broca, o nome do cara que ganhou o prêmio Nobel em 1906. Então, enfim, o que é ser mãe narcisista? É uma mãe que tem ausência de empatia. Não no grau máximo do psicopata. Tem umas que tem, óbvio. Tem umas que não se compadece nada dos filhos, chega a jogar o filho fora quando ela tem. Mas tem outras que na convivência tem uma capacidade de destruir. E sempre que tem uma mãe narcisista, tem 3 tipos de comportamento. Tem o filho dourado, tem o bode expiatório e tem outro que é neutralizado. Então a gente tem que entender que esse saber foi emprestado do Freud. Sim, foi emprestado do Freud. Mas será que você, que é meu colega de profissão, psicólogo, você não está precisando talvez estudar mais? Eu acho que eu não brinco de ter esse canal. E o nome do canal é Doutora Cássia Rodrigues, porque no senso comum as pessoas nos tratam de Doutora Cássia Rodrigues. Então, 2019 eu vou fazer efetivamente o doutorado e eu vou me tornar uma doutora e o canal vai continuar sendo Doutora Cássia Rodrigues, porque é o nome, é o título, é o nome fantasia desse canal de YouTube. E por que eu acho que às vezes alguns colegas de profissão atacam os outros? Vocês já perceberam que os pares, às vezes, são eles que atacam os outros? Não são as pessoas... Quantas pessoas estão aqui me seguindo? 38 mil são beneficiadas, pode entender teorias que estavam restritas no saber da psicologia e hoje eu deixo ela circular de uma forma senso comum. Então, essa forma de entender mães narcisistas são as mães que têm como centro da vida delas elas mesmas. E às vezes ela coloca o centro da vida dela num homem, no marido, no namorado, e elas não conseguem ter pelos filhos esse amor altruísta. Lembrando que amor de mãe não é inato, não nasce na mãe, é um amor que é construído, é um amor que a gente vai desenvolvendo. Uma outra questão que muitos psicólogos ainda falam, a personalidade não é estanque, ela não acaba com 12 anos, com 12 anos ela não está finalmente construída. Nós mudamos a nossa personalidade até o último dia da vida, é um novo saber. E quantos psicólogos que estudaram que ela se formava com 7 anos? Eu tenho uns livros que eu estudei que falava que a personalidade formava com 7 anos, mas hoje a neuroplasticidade está mostrando que o cérebro é plástico, o cérebro tem conexões neurais, a gente pode mudar. Então a dica que eu deixo para você, antes de você pegar e criticar alguma coisa, vai estudar, vai se dedicar, vai se debulhar nos livros. Quem sabe já mudou, aquela forma da gente ter aprendido já é de outra forma. E a mãe narcisista não é um saber baseado só na teoria da psicanálise. A mãe narcisista é um saber baseado nessa pegar emprestado o nome narcisista, porque o nome narcisista tá aqui no DSM-5. Tá no DSM-5, no DSM-4, desculpa. No DSM-4 tá transtorno de personalidade narcisista. E ele foi tirado do DSM-4. Aqui no DSM-5 só tem agora o transtorno de personalidade antissocial. E no DSM-4 tinha os 2. Então, será que eu compro esses livros só para enfeitar a estante? Será que eu tenho uma estante só para enfeitar? Ou será que eu compro os livros para ler? Eu gosto do papel, eu gosto de ler. E eu trouxe essa propaganda aqui, ó, que tem o meu CRP, que eu faço aqui a propaganda do curso de psicanálise, e tem aqui meu CRP, estão vendo? Então, o CRP é 16, 30, 26. 16, 30, 26. E por que a gente paga CRP? Para ter um conselho que dá legitimidade ao psicólogo. E o psicanalista, ele não tem conselho, ele é formado por sociedade, por institutos. E a psicanálise é uma formação extremamente livre. O Freud, quando instituiu a psicanálise, ele não tinha o desejo de instituir só naquele gueto de médicos. Ele abriu para todo mundo. Então, o saber da psicanálise, ela emprestou para nós entendermos esse comportamento de mãe narcisista. São as mães que só pensam nela, as mães que falam mal dos filhos, a mãe que quer ser o pêndulo e ela é o centro, ela tem os filhos aqui, e geralmente os filhos de mães narcisistas não têm afetividade um pelos outros, porque ela faz aquela confusão. Na verdade é uma mãe imatura, né? Se a gente fosse falar a luz da psicanálise, é uma mãe que não atingiu ainda a fase genital, ela ainda tá
nas questões voltadas para ela. E o Piaget também usou. O Piaget, o pai da psicologia, do Piaget, que é muito usado na pedagogia, ele também usou esse termo narcisista. E quando nós somos ainda até 12 anos, a gente tem o olhar voltado só para a gente. Depois que a gente entra na fase genital, usando o saber da psicanálise, a gente tem olhar para o outro. Então, a fase genital, e o Freud estudou de 0 a 12 anos, 12 mais ou menos, não é 12 estanque. O Freud estudou fase oral, fase anal, fase fálica, o complexo de Édipo, a fase da latência, que o ser humano fica calminho, para finalmente entrar na fase genital, que ele busca o outro para se relacionar. Até 12 anos ele está olhando só para ele. Então essas são as questões do Freud. Mas hoje, em 2018, os psicólogos, os estudiosos já pegaram emprestado esse saber para tentar entender essas mães que massacram tantos filhos. E tanta destruição. Eu leio os comentários aqui do canal de YouTube das filhas de mães narcisistas. Quanta destruição a gente vê, mas eu deixo uma dica para você: não deixa a sua vida ser tão destruída porque você teve uma mãe narcisista. Busca um pouquinho de força dentro de você, que você vai conseguir ser como eu. Eu com 30 anos, eu comecei a perceber quando eu tive meu filho, que eu precisava sarar essas feridas, porque eu tive meu filho com 28, 29 anos, 28 engravidei, ele nasceu com 29, senão eu ia repetir o sistema da minha mãe. Eu sou terapeuta do sistema familiar, e aí eu ia repetir aquela forma de criar, porque você acaba aprendendo pelo sistema familiar, essa teoria. E uma coisa que eu gostaria de deixar para vocês: quando eu fiz faculdade, falaram, você tem que ser dogmática, você tem que ter no máximo 2 correntes. Hoje, graças a Deus, quando os alunos estão estudando psicologia, já se fala, você não tem que ser dogmática, seja eclética. Como que eu uso o saber do Carl Roger, a questão da empatia, da abordagem centrada na pessoa, da congruência, da aceitação incondicional do sujeito. E por isso que eu tenho esse desejo de vir aqui gravar o canal de YouTube e ensinar vocês. Então, eu gosto muito de uma coisa da Bíblia. Eu sou teóloga também e eu gosto da Bíblia. Se estão jogando pedra, é porque a árvore está com fruto. Eu nunca vi ninguém jogar pedra em árvore seca, em árvore que não tem nenhum fruto. Então, as pedras que são jogadas em mim significa que eu estou indo pelo caminho certo. As pedras que estão sendo jogadas são, de repente, de pessoas que não estão conseguindo ter essa desenvoltura. É porque eu sou filha de uma comunicadora, uma mãe narcisista, mas comunicadora. E eu aprendi com ela, eu tenho essa voz boa. Reconheço que eu não tenho forte em português, mas eu me esforço para melhorar, para ter um português melhor. Eu estudo muito, eu leio muito e o português vai melhorando. E eu gostaria de deixar para vocês que me seguem e fazem as críticas. Que bom que você está aí. Quem sabe você aprende a ter esse amor empático que eu tenho, esse amor de ajudar as pessoas. Não um amor extremamente de só dar sem esperar nada em troca. Não, eu dou esperando que você melhore, que você se torne uma pessoa melhor. E à medida que você melhora, você vai melhorar as pessoas. Porque quando a gente muda, a gente faz o mundo melhorar. E nós estamos vivendo um mundo tão egoísta, né? Um mundo tão narcisista, um mundo que as pessoas só estão pensando nelas. E eu gostaria de deixar hoje a dica do livro do Alexandre Lau, O Narcisista. Compre esse livro, leia esse livro e você vai entender o que é. Aqui estão os livros meus do Alexandre Lau e do Carl Roger, estão vendo? Olha só, aqui estão os livros do Carl Roger, eu gosto muito do Carl Roger. Então eu gostaria que você estudasse. Antes de você simplesmente criticar, estude. E eu gostaria de deixar um beijo no coração para quem manda os recados carinhosos, mas eu gostaria de deixar um beijo também no seu coração, que me critica. Talvez você esteja precisando só de entender que talvez a sua motivação esteja errada, porque você não está analisando minha motivação. E se você não consegue ter empatia comigo, talvez seja pelo neurônio espelho, esse novo saber que é da neurociência. Você não se compadece do outro porque você não é igual a ele. E que bom que os diferentes de mim não têm empatia comigo. Prova que eu tenho uma outra forma de ser. E você que é filha de mãe narcisista, obrigada porque você está lutando para construir a sua vida. E eu torço por você. Eu tenho muito carinho por você.
porque eu sei da onde eu vim. E eu sei aonde eu estou com 57 anos. E eu sei que hoje, depois de quase 30 anos de terapia, 26 anos de terapia, são muito tempo, eu consigo ter um relacionamento com a minha mãe, que é uma mãe que só pensou nela na juventude. Ela não imaginou que quando ela tivesse 84 anos, ela não teria o que ela tinha quando ela era mais nova. E eu tenho realmente muito compadecimento dela, porque às vezes ela fez isso porque ela pode ter tido também uma mãe narcisista. Quando eu escuto a história dela, ela com 15 anos morava no orfanato, a mãe dela não quis criar ela. Então, quando você entende a história do outro, você acaba tendo empatia. E é isso que eu gostaria. Se você não